Ao contrário da mecânica clássica, onde o descritor do estado de um sistema é a função horária, a equação que nos diz em que posição o sistema está, na mecânica quântica esse descritor é a amplitude de probabilidade. Nos dois casos, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica, o problema fundamental é o seguinte: se eu conheço a situação do descritor de um sistema num determinado instante, como é que eu vou prever em que situação esse descritor está daqui a algum tempo? Então, na mecânica clássica, o descritor da situação de um sistema formado por partícula é a função r de t. E a equação de movimento, o que ela faz? Ela faz o seguinte: se eu conheço r num certo instante t0, eu prevejo quem é r num instante t posterior. E no caso da mecânica clássica, também no instante anterior, se eu supuser que as forças que estão alterando o movimento dessa partícula se mantiveram inalteradas. No caso da mecânica quântica, a gente já sabe, o descritor é a amplitude de probabilidade, então o nosso problema é duplo. Em primeiro lugar, se nós conhecemos a amplitude de probabilidade para todas as posições x no instante t0, nosso problema é determinar qual é a amplitude de probabilidade para todas as posições x no instante t posterior. Veja que aqui eu já estou especializando para o caso de uma dimensão, porque eu quero evitar complicações matemáticas. No caso da mecânica quântica, também vai ser importante determinar quais são os estados possíveis num determinado instante para situações nas quais o sistema tem uma energia bem definida. Lembre-se que, como todas as grandezas dinâmicas em mecânica quântica, nós, em princípio, não temos um valor bem definido para essas grandezas. Nós temos, o que nós fazemos são previsões probabilísticas. Existem, no entanto, estados especiais, que são chamados, nesse contexto, de estados estacionários, nos quais a energia é bem definida. E nós vamos aprender como determinar quais são esses estados de energia bem definida. Eles são chamados estados estacionários. Então, isso aqui me diz qual é a evolução temporal da amplitude de probabilidade. Isso aqui me diz qual é a amplitude de probabilidade ou função de onda que descreve corretamente os estados estacionários. Anuncio logo que os estados estacionários na mecânica quântica moderna têm um papel equivalente ao papel das órbitas de Bohr no átomo de hidrogênio. Lembre-se que no átomo de hidrogênio, no modelo do átomo de hidrogênio construído por Bohr, ele foi capaz de identificar órbitas nas quais o átomo podia viver indefinidamente. As órbitas estáveis do átomo de hidrogênio. As órbitas estáveis do átomo de hidrogênio vão passar a ser chamadas daqui a pouco de estados estacionários do átomo de hidrogênio. E se a gente souber como manipular estados estacionários, o primeiro problema se torna fácil. Porque nós podemos escrever qualquer função de onda como uma combinação linear de estados estacionários. Esse é um teorema, na verdade, que vem da álgebra linear. Eu vou traduzir essa frase em linguagem algébrica, em linguagem matemática. É assim: a equação de Schrödinger completa, a equação de Schrödinger dependente do tempo, ela tem um conjunto de soluções. Esse conjunto de soluções forma um espaço vetorial, certo? Isso é uma linguagem algébrica. Esse espaço vetorial tem... Nesse espaço vetorial eu posso escolher uma base. Na verdade, posso escolher mais de uma base. Portanto, eu posso descrever qualquer elemento desse espaço vetorial como combinação linear dos elementos desta base. Existe uma grande variedade de bases possíveis, assim como no espaço cartesiano existe uma infinidade de bases possíveis. Uma dessas bases, no caso de sistemas quânticos, é a base formada pelos estados estacionários desse sistema. Então eu posso dizer, usando de novo a linguagem algébrica, que o conjunto dos estados estacionários de um sistema quântico constitui uma base do espaço de soluções da equação de movimento. Se eu sei como cada elemento da base se comporta, eu sei como o elemento genérico desse espaço vetorial se comportará, porque é simplesmente uma combinação linear daqueles. Eu vou começar por lhe mostrar que a quantização de energia, ou a quantização de ondas, não é, na verdade, um fenômeno quântico. Na verdade, já está presente em situações clássicas. E ela está presente nesse contexto das ondas estacionárias clássicas. Vamos imaginar, então, que nós temos um sistema clássico, uma corda vibrante,
e vamos ver de que maneira a gente estabelece ondas estacionárias clássicas sobre uma corda vibrante. A corda vibrante é um sistema formado por uma corda, e vamos imaginar aqui, para começo de conversa, que essa corda tem dimensões, tem comprimento muito grande. Depois a gente vai ver o que acontece quando eu diminuo o comprimento dela. E eu vou estabelecer sobre essa corda uma onda estacionária. Você deve ter aprendido que uma maneira de você estabelecer uma onda estacionária sobre uma corda vibrante é você fazer trafegar sobre ela duas ondas progressivas de igual amplitude e que se movem em sentidos opostos. Então, imagine que nós vamos produzir essas ondas progressivas sobre a corda vibrante. Aqui está a forma de uma onda progressiva se movendo para a direita. Você sabe que essa forma de onda pode ser escrita como uma função de x menos vt, onde v é a velocidade com que essa onda progressiva trafega para a direita. E uma onda senoidal como essa pode ser escrita na forma... Veja que isso aqui tem a forma adequada, porque se eu posso fatorar o número de onda k, sobra x menos ômega sobre kt. Ômega sobre k é a velocidade. Então, o que está escrito aqui é k, que multiplica x menos vt. Isso tem a forma correta. É uma função dessa composição da posição com o tempo, x menos vt. Se eu agora fizer trafegar sobre essa corda uma onda progressiva que tem a mesma amplitude que ela, mesma velocidade, mas que se mova no sentido oposto, e aqui está o sinal representando então que ela se move no sentido oposto à primeira, então eu posso agora superpor essas duas ondas. Essa equação é uma equação diferencial linear, o que significa dizer que se eu tenho duas soluções dessa equação, qualquer combinação linear dessas duas soluções também é a solução. Isso chama-se o princípio da superposição. Portanto, essa forma de onda que eu acabo de escrever no quadro, a soma dessas duas funções também é uma função que satisfaz a equação da onda. Portanto, essa forma de onda pode se estabelecer naquela corda. E por um teorema da trigonometria, isso aqui pode ser escrito como um produto de um seno por um cosseno. Isso que está aqui é o que nós chamamos de uma onda estacionária. E o que eu estou lhe mostrando com esse exemplo é que é possível eu construir uma onda estacionária clássica sobre uma corda, superpondo duas ondas de igual velocidade que trafegam em sentidos opostos. Se eu fizer isso, a superposição das duas produz uma onda estacionária. O que significa dizer isso? Significa que nós temos aqui a função de onda escrita como um produto de uma função só de x por uma função só de t. E essa é a característica fundamental dessa onda estacionária. Dado um valor de x, aqui está o eixo x, dado um valor de x, eu estou olhando para um certo ponto. Aqui está um valor de x escolhido. Quando eu fixo esse valor de x, eu estou fixando o valor da função f de x. Então, a forma de onda que eu estou examinando é como é que essa onda, o que essa onda faz com esse ponto da corda em função do tempo. E o que ele faz é uma oscilação cossenoidal. Em particular, existem pontos x para os quais o seno de kx dá zero. Basta que k vezes x seja um múltiplo inteiro de π. Então, qualquer que seja o valor x, a posição x para a qual kx dê um múltiplo inteiro de π, f de x dá zero. Se f de x dá zero, você pode deixar o tempo passar quanto você quiser, que aquele ponto não vai sair do lugar. Esse ponto é chamado um nó dessa forma de onda estacionária. Nós podemos também identificar pontos nos quais essa oscilação, como função do tempo, tem amplitude máxima. Na verdade, isso aqui funciona como se esse produto, b vezes f de x, fosse a amplitude com a qual um ponto particular da corda está vibrando, com frequência angular ômega. Essa amplitude será máxima quando o seno for máximo, e o seno é máximo quando o seu argumento é π sobre 2, ou um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então nós temos esses pontos nos quais a amplitude é máxima, nós chamamos esses pontos de ventres dessa onda estacionária. A forma que a gente vai observar vai ser, portanto, algo assim.
O que eu estou representando aqui é uma superposição de várias fotografias tiradas dessa corda. Você está vendo que existem pontos nessa corda que ficam sempre parados, são os nós, e os outros pontos estão oscilando, em função do tempo, com amplitude que depende da posição que eu esteja observando. Aqui estão os ventres, que são os pontos nos quais essa amplitude é máxima. Ora, se eu tenho uma situação como essa, se eu tenho uma onda estacionária imposta a uma corda vibrante, eu poderia, por exemplo, imaginar que eu secciono. Lembre que eu comecei pensando numa corda de comprimento muito grande. Eu posso seccionar essa corda em dois nós, por exemplo, aqui e aqui. Quando eu faço isso, nada se altera. Porque como são dois nós, aquilo que está dentro desses nós, o que sobrou da corda, continua oscilando do mesmo jeito. Isso porque eu fiz a seção da corda exatamente naqueles pontos que estão parados. Eu posso dizer que eu posso estabelecer uma onda estacionária numa corda de comprimento finito. Basta para isso, se os dois extremos desse segmento que eu seccionei estão fixos, então eu posso estabelecer uma onda estacionária, contanto que exista uma relação simples de estabelecer entre o comprimento da corda e o comprimento de onda, dessa forma de onda que sobrou. Vamos chamar de A. O comprimento da corda. Então, A tem que ser igual a um número inteiro de meios comprimentos de onda. Na minha representação aqui, A é igual a 2 vezes a metade do comprimento de onda da onda estacionária que eu desenhei. De uma forma geral, eu posso dizer que isso aqui é N vezes lambda sobre 2. Essa é a condição para que uma onda estacionária se estabeleça numa corda vibrante que tem suas extremidades fixadas. Isso quer dizer que os comprimentos de onda possíveis de se estabelecer numa corda vibrante de extremidades fixas são dados por aquela equação, 2A sobre N. Portanto, os comprimentos de onda possíveis de se estabelecer numa corda vibrante com extremidades fixas são quantizados. E isso não tem nada a ver com mecânica quântica. Certo? Isso tem a ver apenas com o fato de que a imposição de que as extremidades são fixas faz com que só sejam possíveis o estabelecimento de alguns comprimentos de onda, e não qualquer um. Na verdade, nós vamos ver no decorrer dessa exposição, a quantização dos níveis de energia em mecânica quântica tem o mesmo fundamento, tem a mesma raiz. Nós vamos ver que, quando a gente escrever a equação de Schrödinger, e em particular a equação de Schrödinger independente do tempo, que é aquela que vai nos determinar os estados estacionários, as soluções físicas que têm sentido físico dessa equação serão aquelas que respeitem determinadas condições de contorno. E ao obrigarmos a que essa solução respeite certas condições de contorno, nós vamos ser levados a condições semelhantes a essas, e são essas condições que vão fazer aparecer a noção de quantização em mecânica quântica.